Uma surpreendente queda em desgraça ocorreu com P. Diddy, que agora se encontra no Centro de Detenção Metropolitana no Brooklyn, enfrentando acusações federais sérias. No entanto, tudo indica que Diddy está preparado para lutar com uma defesa legal. Esta defesa será liderada pelo advogado de defesa de Nova York, Mark AGN. Quem é a AGN? Vamos explorar mais detalhadamente sua trajetória e os potenciais planos para a defesa de Diddy. Aqui é o DK Channel e vamos seguir com o vídeo. Já passou mais de uma semana desde que Sean P. Diddy Combs, de 54 anos, foi preso, acusado de diversas infrações federais. Na semana passada, um grande júri o indiciou e ele foi acusado de conspiração para práticas de extorsão, tráfico sexual por fraude, força ou coerção, e transporte para envolvimento em prostituição. Diddy declarou-se inocente de todas as acusações e solicitou fiança 2 vezes, oferecendo $50 milhões para sua libertação, quantia que seria coassinada por ele mesmo, sua irmã, sua mãe, seus 3 filhos adultos e as mães de 2 de seus filhos. Além disso, a defesa sugeriu que Diddy teria restrições rigorosas de viagem, monitoramento por GPS e até limitações quanto a visitas de mulheres. No entanto, o juiz distrital dos Estados Unidos, Andrew L. Carter, negou seu pedido de fiança, decidindo que Diddy permanecerá sob custódia enquanto aguarda julgamento. Diddy foi colocado no MDC no Brooklyn, conhecido por ser um dos presídios mais notórios do país. A equipe jurídica de Diddy imediatamente protestou, citando recentes assassinatos, suicídios e condições deploráveis no MDC. Sua equipe legal solicitou que ele fosse transferido para outra prisão em Nova Jersey. O responsável por esse pedido e pela equipe de defesa de Diddy é o advogado Mark Hanif. Se o nome lhe soa familiar, é porque ele já representou vários casos importantes anteriormente. Defensores de casos de alto perfil, como o líder da seita Niv, Keith Raniere, e Roger Ng, um ex-banqueiro do Goldman Sachs condenado por suborno e lavagem de dinheiro, são alguns dos clientes que já teve. Abordaremos esses casos em breve, mas primeiro um pouco sobre o histórico de Hanif. Ele obteve sua graduação em Filosofia e Ciência Política pelo Connecticut College em 1986 e, em 1990, completou seu diploma em Direito na Brooklyn Law School, onde recebeu o American Jurisprudential Award por seu desempenho excepcional em defesa de julgamento. A partir de 1998, Hanif começou a trabalhar no escritório do Procurador dos Estados Unidos no Distrito de Nova Jersey. Lá, atuou como chefe da unidade de crimes violentos, especializando-se em casos que envolviam assassinato, lavagem de dinheiro, extorsão e tráfico de drogas. Durante seu mandato, Hanif tornou-se um especialista nacionalmente reconhecido em processos criminais complexos e no Estatuto Rico, o mesmo sob o qual Diddy está sendo acusado agora. Hanif permaneceu no escritório do procurador até 2006, quando começou a trabalhar no escritório de advocacia de Benjamin Brafman, que, por sinal, defendeu Diddy em seu julgamento relacionado ao tiroteio em uma boate de Nova York. Você deve se lembrar que Diddy foi acusado de violações ilegais de porte de arma e suborno no caso de um tiroteio que ocorreu perto da Times Square em 1999. Ninguém se feriu e Diddy foi finalmente absolvido das acusações. No entanto, o ex-rapper Shyne foi condenado e cumpriu vários anos de prisão antes de ser deportado para seu país de origem, Belize. Voltando a Hanif, em seu próprio currículo, ele escreve: lido com casos criminais complexos e importantes envolvendo fraudes de valores mobiliários, correio, seguro e falência, lavagem de dinheiro, questões de construção e sindicatos, violações do Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, extorsão e corrupção empresarial, tráfico internacional de armas, antitrust, suborno, propinas, investigações criminais fiscais, espionagem e sanções ao Irã. Violações e corrupção política estão entre as especialidades de Hanif, que lida com questões delicadas e de alto perfil, incluindo investigações do Congresso dos Estados Unidos. Hanif possui diversas admissões na Ordem dos Advogados, incluindo a Ordem do Estado de Nova York, a Ordem do Estado de Nova Jersey, os Tribunais Distritais dos Estados Unidos para os Distritos Sul e Leste de Nova York, a Suprema Corte dos Estados Unidos e os Tribunais de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito.
Nos últimos anos, Hanif tem atuado como advogado principal no escritório Hanif Law Firm. Entre os casos notáveis de Hanif está o julgamento federal do líder da seita Niv, Keith Raniere. Em março de 2018, Raniere foi preso por acusações federais de tráfico sexual, conspiração para tráfico sexual e conspiração para cometer trabalho forçado. Essas acusações surgiram devido ao seu papel como líder da Niv, uma empresa de desenvolvimento pessoal que oferecia supostos seminários de autoajuda. Na realidade, Niv era uma seita com Raniere à frente, que, ao longo de mais de uma década, abusou mentalmente, fisicamente e sexualmente de membros, essencialmente criando escravos sexuais, muitos dos quais se marcaram com um símbolo contendo suas iniciais KR. O julgamento federal de Raniere começou em maio de 2019, com Hanifilo como parte de sua defesa. No mês seguinte, Raniere foi considerado culpado de todas as acusações e, mais tarde, sentenciado a 120 anos de prisão. Hanif também defendeu Roger, o ex-banqueiro do Goldman Sachs condenado por seu envolvimento em um esquema massivo de lavagem de dinheiro, conspirando para lavar bilhões de dólares desviados da empresa de desenvolvimento estratégico Malaysia Development Berhad, conhecido como o escândalo MDB. Além de desviar fundos, nesta operação foram pagos mais de 1,6 bilhão de dólares em subornos a funcionários governamentais na Malásia e Abu Dhabi. Foi condenado e, em março passado, sentenciado a 10 anos de prisão. Tudo isso nos leva à acusação de Didi. Hanif entrou para a equipe de defesa de Didi pouco antes de ele ser indiciado por acusações federais em 16 de setembro. Desde então, tem se expressado bastante, emitindo uma declaração após a prisão de Didi, que diz, em parte, Sean Diddy Combs é um ícone da música, empreendedor autodidata, homem de família amoroso e filantropo comprovado, que passou os últimos 30 anos construindo um império, dedicando-se aos seus filhos e trabalhando para elevar a comunidade negra. Ele é uma pessoa imperfeita, mas não é criminoso. A seu favor, o Sr. Combs não fez nada além de cooperar com a investigação. Por favor, reserve seu julgamento até ter todos os fatos. Estes são os atos de um homem inocente, sem nada a esconder, e ele está ansioso para limpar seu nome no tribunal. No trailer de um próximo documentário da TMZ, The Downfall of Diddy, sobre a acusação, Hanifilo disse, não sei se posso mantê-lo fora do banco de testemunhas. Acho que ele está muito ansioso para contar sua história. Hanifilo também abordou o relacionamento de Diddy com Cassie e o vídeo divulgado na primavera passada mostrando Diddy agredindo Cassie em um corredor de hotel. Hanifilo afirmou, acho que ele contará cada parte de sua história, inclusive sobre o que você vê no vídeo. Ele prosseguiu dizendo, ele tem uma história, e é uma história que acho que só ele pode contar do jeito que pode contar, em tempo real. É uma história humana, uma história de amor, de dor, de desilusão. Quando ele descreve aquele relacionamento com Cassie, a palavra que ele usa mais do que qualquer outra é desilusão. Ele ficou desiludido, ela ficou desiludida. Hanifilo também comentou sobre. E quanto à grande quantidade de lubrificante pessoal que os investigadores federais coletaram durante as buscas nas casas de Diddy, Hanifilo comentou, não acho que eram 1000, mas era uma quantidade considerável. Quero dizer, há uma loja bem na esquina, acho que os americanos compram em grandes quantidades. Como sabemos, essas alegações contra P. Diddy são realmente chocantes, mas os demandantes que as apresentaram buscam justiça para esses supostos abusos. E se você estiver ferido, pode fazer o mesmo. Eles têm um exército de mais de 1000 advogados que lutarão pelo que você merece, sem mencionar que tem um histórico impressionante de vitórias. Então, se você estiver ferido ou seriamente machucado, procure Morgan & Morgan, seu caso pode valer milhões. Inicie uma reivindicação em 8 cliques ou menos em fortepeople.com. Estamos a menos de 2 semanas da prisão de Diddy e certamente ouviremos mais de Hanifilo antes do julgamento. Mas, enquanto isso, vamos ouvir a analista jurídica da Law on Crime, Julie Rendelman. Obviamente, Diddy tem se manifestado bastante, dizendo que nega todas essas alegações através de um vídeo e algumas declarações. Agora que está atrás das grades, sua equipe jurídica declarou ainda mais veementemente que ele não fez isso e que vão provar isso no tribunal.
O que você acha que a defesa planeja fazer enquanto constrói seu caso? Bem, acho que eles já mostraram algumas das direções que vão tomar. Acho que Mark Anifilo é incrivelmente eficaz, ele lidou com muitos casos de alto perfil e, veja, acho que uma das coisas que ele está dizendo ou pelo menos deveria estar dizendo é importante esperar antes de julgar o que as evidências mostram neste caso. Outra coisa que está sendo sugerida é que as pessoas continuam comparando este caso ao de R. Kelly. No entanto, francamente, são muito diferentes. O caso de Rua Kelly envolveu menores, o que é bem distinto do que temos em relação a Sean Combs. Uma das coisas em que Mark Anif focou é no consentimento. Ele já apareceu na TV nacional afirmando que estas são alegações envolvendo adultos conscientes, é algo bem diferente do que se viu no caso de R. Kelly e em casos anteriores. A defesa provavelmente se concentrará nisso, entrevistando todas as testemunhas possíveis, procurando inconsistências, falta de corroboração e qualquer coisa que favoreça Combs no julgamento. Diddy tem sido muito claro ao dizer que está pronto para lutar e, aparentemente, tem recursos quase ilimitados à sua disposição, incluindo uma conta bancária robusta. Você acha que escolher Mark Anif para liderar sua defesa foi uma boa escolha? Acredito que Mark Anif é um advogado de defesa excelente e o respeito bastante. Algumas pessoas podem preferir ver uma mulher na linha de frente, especialmente quando alguém é acusado de crimes sexuais, já que, como aconteceu no caso de Harvey Weinstein, ter uma mulher como rosto da equipe de defesa pode ser potencialmente mais eficaz. Não estou certo se isso é verdade ou não, realmente depende de todos os aspectos do caso, incluindo quem são o júri, o juiz e os outros envolvidos. Mas acho que ele é uma escolha excelente para este caso. O que você acha que está acontecendo com ele neste momento? Ainda é muito cedo, e nenhuma data de julgamento foi definida, mas ele precisará estar super preparado quando isso acontecer. Usar todo o tempo à disposição é crucial, então o que ele estaria fazendo agora? No futuro imediato, este é um tremendo declínio para Sean Combs. Ele viveu, segundo todos os relatos, uma vida de extremo luxo e, muitos diriam, cheia de privilégios. Agora, ele está no MDC, que provavelmente é um dos piores lugares para se estar. É fundamental que ele tome um momento para compreender sua situação e, então, siga em frente, fazendo o possível para contribuir com sua defesa da melhor forma. É importante lembrar que quando alguém está preso, é muito difícil ajudar na própria defesa. Temos clientes encarcerados o tempo todo, e isso torna nosso trabalho muito mais complicado. É sempre mais fácil para a defesa quando o cliente pode trabalhar conosco e analisar as evidências, em vez de termos que fazer isso por meio do MDC, onde até mesmo conseguir uma visita demora horas antes de finalmente podermos conversar com a pessoa. Estou confiante de que Diddy está fazendo tudo o que pode para garantir que sua defesa tenha todas as informações necessárias para a estratégia de defesa. Depois da prisão de Diddy, muitas pessoas estão de olho em sua equipe de defesa e se perguntam: quem é esse advogado? Qual é seu histórico? Com Anifilo, frequentemente fazemos uma conexão com o caso de Keith Raniere, o líder da seita Niv. As pessoas estão comparando os dois casos, pois Raniere também foi acusado de extorsão, charges semelhantes às de Diddy. Nesse caso, ele foi condenado a 120 anos de prisão. Isso poderia indicar o que pode acontecer com Diddy? Bem, sempre que falamos sobre o governo federal, é importante reconhecer que o governo federal tem vantagens que o governo estadual não possui. Sua habilidade para levar casos a julgamento, acessar informações e fazer com que evidências sejam admitidas durante o julgamento é muito mais poderosa do que nos processos estaduais. Assim, sempre que alguém vai a julgamento, enfrenta um grande obstáculo. No caso de Raniere, as evidências contra ele foram esmagadoras, o que não significa que ele tinha um advogado de defesa fraco. Mark Anifilo teve sucesso em muitos casos e já trabalhou para Ben Brafman, que também representou Sean Combs anos atrás. Portanto, não estou certo de que isso defina sua competência. É claro que, se alguém assistisse a ele em uma contra-interrogatório ineficaz, poderíamos mudar de opinião,
mas não acho que o fato de ele ter perdido um caso como o que estamos discutindo agora indique que ele não seja totalmente capaz de lidar com este caso. Annie Philo tem falado bastante com grandes veículos de notícias e, recentemente, discutiu a possibilidade de Didi testemunhar. Aparentemente, o próprio Didi quer depor quando chegar a hora do julgamento, e Annie Philo está dizendo que vão contar sua história. Isso pode ser arriscado, já que ao colocar o réu no banco das testemunhas, ele se torna sujeito a um contra-interrogatório. O que isso significaria? É engraçado, Sarah, alguém me perguntou recentemente como lido com a publicidade quando estou tratando de um caso, e cada um tem uma abordagem diferente. Minha abordagem é falar menos. Não gosto de discutir um caso publicamente a menos que eu saiba absolutamente tudo, porque sempre me preocupo que algo possa surgir e me prejudicar. Por isso, sou geralmente muito reservado sobre isso. Também não costumo falar sobre a ideia de um cliente testemunhar. Por quê? Porque, embora os jurados não devam assistir TV ou procurar informações sobre o caso, muitas vezes eles não seguem as regras. Se um jurado espera que meu cliente testemunhe e, no final, ele não o faz, vão considerar isso contra ele, independentemente do que disseram antes. Ele pode muito bem estar planejando testemunhar e vai testemunhar, mas, sabe, ainda é muito cedo para imaginar se isso realmente vai acontecer. Agora, se ele testemunhar, a questão é como isso vai se desenrolar. Lembre-se de que este é um tribunal federal, então não poderemos assistir ao vivo. Apenas veremos o que os jornalistas relataram depois. Nunca teremos uma visão completa de como foi o contra-interrogatório, mas sinto que a acusação terá uma grande liberdade em termos das perguntas que fará. Será interessante ver o quão preparado Sean Combs estará para isso. Tenho algumas perguntas de acompanhamento que gostaria de explorar. Porque você trouxe alguns pontos bem interessantes, mas queria começar com a questão da publicidade. Obviamente, este é um grande caso que estamos aguardando há pelo menos 6 meses, se não mais. Annie Philo sabe que tem um caso de celebridade de alto perfil, e há muitas publicações sobre ele. Então, por que você acha que ele seria tão comunicativo e estaria disposto a falar sobre o caso, em vez de se manter discreto? Lembre-se de que não é necessariamente apenas uma decisão de Annie Philo. Sempre que você tem um caso, especialmente com um cliente de alto perfil, esse cliente terá alguma influência sobre o que deseja que aconteça. Tenho certeza de que há uma equipe de pessoas tomando essas decisões. Além disso, para Sean Combs, sei que o mais importante agora é este caso criminal, secundariamente os casos civis, mas também a sua imagem importa. E quando a imagem importa, você lançará o tipo de comunicação que acredita que o ajudará. Você quer que a comunidade e o mundo digam, sabe de uma coisa? Talvez estejamos sendo precipitados. Vamos esperar para ver mais antes de tomarmos uma decisão. E essa pode muito bem ser a razão pela qual ele está agindo assim. Você mencionou o mundo porque, honestamente, todos os olhares globais estão voltados para Didi e este caso, e isso leva à minha próxima pergunta: quão difícil vai ser formar um júri? Quero dizer, a maioria das pessoas pelo menos sabe quem é Didi, se não ouviu essas alegações. É quase impossível escapar das manchetes. Como você acha que Annie Philo abordaria isso? Então, quero dizer, selecionar jurados no Tribunal Federal é bem diferente do Tribunal Estadual, pois é mais restrito em relação às perguntas que os advogados de defesa e a promotoria podem fazer aos jurados. Lembre-se de que não é necessário que os jurados nunca tenham ouvido falar de Sean Combs, P. Diddy ou Puff Daddy. O que é necessário é que eles não leiam nada sobre o caso durante o julgamento e que não tenham formado opiniões sobre a culpa ou inocência do réu, ou seja, que realmente venham com uma mente totalmente aberta. A dificuldade está em saber se um jurado está dizendo a verdade quando afirma ser imparcial. Alguns jurados querem participar para ficarem famosos. Já ouvimos falar de jurados que querem se sentar no julgamento para escrever um livro 2 meses depois. E fica extremamente difícil conhecer realmente seus jurados após uma breve reunião de 10 minutos, meia hora ou 1 hora.
Navegar por esse processo é incrivelmente complicado, mas o objetivo para ambos os lados, especialmente para a defesa de Sean Combs, é encontrar jurados que digam: eu preciso ouvir as evidências antes de tomar qualquer decisão sobre sua culpa. A Law on Crime entrou em contato com Mark Aniflo para uma entrevista, mas ainda não obteve resposta. No entanto, podemos esperar vê-lo em 9 de outubro, quando Diddy deve voltar ao tribunal. Aqui é o DK Channel. Inscreva-se agora e fique atualizado.